Continuando o nosso estudo sobre o Evangelho segundo João. A partir agora do versículo 30, já explicamos todos os versículos até aqui e está aqui na playlist. O link vai estar no primeiro comentário fixado no topo, essa série. E já aproveita e já se inscreve no canal, já ative o sininho, marque para todas, porque o YouTube não notifica a todos. Canal Firmeza da Verdade. Vamos lá. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Isso aqui João Batista falou quando viu o Messias. Verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Veja aqui passagens claríssimas no Evangelho, dizendo que o Messias iria ser manifestado a Israel. Aqui está falando do povo, meu irmão, judeu, povo judeu. Ele seria manifestado a todo aquele local. Era para ser ali. O Messias foi ali, apareceu ali. Então, o João Batista aparece batizando com água. Tá? 32. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, veja, várias provas, visões aqui também o João Batista teve como um sinal. Né? Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Para manifestar, para dar a certeza. Até então João Batista não conhecia ele, mas passou a conhecer. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Veja, o Criador que enviou ele. Ele disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só. João Batista recebeu já essa mensagem do próprio Criador. Aquele que você vê, que vai descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele viu uma pomba descer do céu. Aliás, ele viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ela. Melhor dizendo, muitas pessoas diz que viu uma pomba. Calma, ele viu o Espírito descer do céu como pomba. Como pomba. Aí, se você vai entender que é uma pomba literal ou não, depende de você, né? Porque é como pomba, pousar sobre ele. Ele viu o Espírito. E aqui estava já o aviso do Criador, no versículo 33. Como um sinal. Olha como é que o Criador trabalha, meu irmão. Ele avisou primeiro João Batista: aquele que você vê, que vai pousar o Espírito, esse aqui batiza com o Espírito Santo. Isso aqui é uma mensagem muito específica, cara, a João Batista. Tá. E aí, para dizer que o verdadeiro batismo é o quê? Com o Espírito Santo, não com água. E calma, Espírito Santo aqui não é blá 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 blá, reteteteté, girar igual a roda-roda do Silvio Santos, só vai rodando devagarinho. Não é isso. É outra coisa, é regeneração. Esqueça neopentecostalismo, meu irmão. Isso aí é o... Cara, é a arma de Satanás na terra. É o neopentecostalismo, tá? Desculpa. Essa é a verdade. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então João Batista estava testificando aqui, dando a certeza sobre o Messias. Versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele fala de novo, no outro dia. Aqui tem a referência profética em Êxodo 12, 3, sobre o Cordeiro. Por isso que João Batista vem falar o Cordeiro. Então, mais amparo ainda, a antiga aliança com a nova aliança. As duas coisas se complementam. A nova aliança são as profecias, muitas das profecias cumpridas da antiga, aperfeiçoada. Tá. Em Isaías 53 também, como a gente já leu antes, foi levado como cordeiro ao matadouro para acontecer o sacrifício. E ainda tem gente que nega a profecia de Isaías 53, dizendo que é
História de servo sofredor, não sei o que, o cântico de Israel. Mas não tem nada a ver com isso, cara. Uma profecia a respeito do Messias, meu. Os caras negam o sacrifício do Messias, cara. Vê se não é os filhos do diabo, cara. E tem gente aí no YouTube e outros lugares disseminando que o Messias não morreu para pagar pecado nenhum. Que ele apenas foi assassinado pelos judeus. Cara, vocês têm problema, meu? Hã? Toda a Bíblia convergindo na mesma verdade e as pessoas negando. É o Satanás na Terra mesmo, cara. É o Satanás na Terra. Toda pessoa que tem essa doutrina marcionita, que diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, que nega toda a Antiga Aliança, que diz que a lei é do diabo, que diz que o Messias não morreu para pagar pecado, são filhos do diabo. Tá aqui, ó. Simples assim. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram o Messias. Creram. Olha a diferença, cara. Olha a diferença do ímpio para o salvo. Os discípulos de João Batista, quando João Batista diz, esse aqui é o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos começaram a seguir o Messias. Creram na hora. Vamos ver aqui, peraí, vamos ver o versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? 39. Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ficaram com o Messias. Começaram a seguir o Messias. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Eles creram na hora. 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus, o Messias, né, Yahshua HaMashiach no hebraico, para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro. Está aí. Na hora. Se tornou o apóstolo, um dos apóstolos mais próximos do Messias, Pedro. Era Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Tá aí. Essa diferença. Agora vai pegar, meu, essas pessoas aí e prega para essas pessoas em geral. Quer seguir o Messias? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Vê se vai seguir, vê se vai renunciar a tudo. Prega assim também, ó, o que o Messias falou. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais que a mim também não é digno de mim. Prega, vê se vai seguir o Messias. Essa é a diferença. Essas pessoas aqui largaram tudo e seguiram o Messias, não. Por quem ele é. Não porque ele poderia fazer. Por quem ele é. Essa é a diferença. Agora vai prega para essas pessoas. Rapaz, essas pessoas em denominações só querem saber de barganhar. Ou quer saber de heresia. Reteté, neopentecostalismo, babar no chão, sair rolando. Verso 43. No dia imediato resolveu o Messias partir para a Galileia. E encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Só chegou na frente do e falou, segue-me. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Meu irmão, Filipe já estava seguindo e já falou, é ele, é aquele lá que Moisés escreveu na lei, lá milênios atrás. Achamos ele. Creram na hora. Por que o ímpio não crê? Porque o ímpio não é eleito. Simples assim. É isso que toda a Bíblia diz, meu irmão. Não é um livre-arbítrio. Eles não creram porque quiseram. Porque foi chamado eficaz. João Batista, meu irmão, nós estamos lendo aqui o que João Batista está falando. João Batista, do nada ele resolveu, agora eu vou começar a anunciar aquele que há de vir. Ele nem sabia, ele nem conhecia, tá? Nós lemos antes aqui. Meu irmão, o criador teve que chamar ele.
enviou, falou, aquele que você viu. Pousar o Espírito, ou seja, meu irmão, todo um chamado do Criador, toda uma predestinação, uma eleição, uma designação de pessoas. E as pessoas atribuem a livre-arbítrio. Quando você fala livre-arbítrio, cara, você está reduzindo tudo o que o Criador faz. Você está ignorando tudo o que o Messias fez, o que o Criador fez. Tudo. Está em você. Então não depende do Criador, depende de você. Você é o Deus. Quando você diz que não, depende de mim, do meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o escambau. Isso é humanismo, cara. Você tira todo o mérito da salvação do Criador, no Evangelho, do Messias, e coloca em você. Você é o super-homem. Você é a Supergirl. Você é o... É o bam. É você que faz tudo. É você que tá na sua volatilidade. Escolher se você quer salvo ou não. Como é que você escolhe se você quer ser salvo, cara? Essas pessoas que não lê Bíblia, ou lê e são mau caráter mesmo. Porque não é possível. Não é possível. Não é possível. Felipe Creu já disse que Moisés escreveu. E a quem se referiram os profetas? Que profetas? Os profetas da Antiga Aliança. Então, peraí. Temos Felipe dizendo que os profetas da Antiga Aliança estavam anunciando o Messias. Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, como é que a Antiga Aliança é do diabo? Como é que a Taná foi dada por anjos, demônio, do anjo caído? Então toda a doutrina marcionita aqui já cai por terra também, né? E está aqui as referências. Gênesis 3,15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Está aqui já a primeira profecia que o Messias haveria de vir. Aqui também a descendência vinda de Abraão, né? O Messias viria dar. Gênesis 49, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os teus pés, até que venha Siló, e aí ele obedecerão os povos. Deuteronômio 18. Suscitarizei um profeta no meio de seus irmãos, tá aí. Segundo Samuel 7,12, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Isaías 4,2, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho, adorno para os de Israel que forem salvos. Isaías, que muitos aí dizem que é do diabo. É do diabo? Meu irmão, toda pessoa que diz que o Antigo Testamento é do diabo, que a lei foi dada por anjos caídos, que o Deus do Antigo Testamento é o dragão, Satanás. Meu, essas pessoas são filhas do diabo de carteirinha. Tem que negar toda a Bíblia, meu irmão. Tem que negar toda. Eles não creem na Bíblia. Eles chamam a Bíblia de o cálice de bebê das nações. Cara, é de um nível de treva nojento, asqueroso. Olha quantas profecias e culminam tudo na Nova Aliança. Está aqui. Isaías 9, Isaías 40. Meu irmão, olha só, cara. Olha quantas profecias. Jeremias 33. Casa de Israel, Judá. Zacarias. Ó, quem veio no jumentinho? O Messias. E está lá em Zacarias 9:9. E aí? Então as profecias... O Felipe tinha esse conhecimento e falou, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiram os profetas? Todos esses profetas aqui. Toda a antiga aliança, meu irmão. Os profetas falavam que o Messias havia de vir. Tá aí. Como que a antiga aliança é do diabo? Então não dá nem para perder tempo com isso, né? Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Porque Nazaré era uma cidade muito pequenininha, né? Uma regiãozinha muito pequenininha. Jesus viu Natanael aproximar-se
e disse a seu respeito. Olha o que o Messias vai dizer de Natanael. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Sabe o que isso aqui significa, meu irmão? Duas coisas. Natanael era israelita, era judeu, era salvo. O Messias, olha o que imagina o Messias falar para alguém que essa pessoa não há dolo, não há culpa, não há iniquidade. Cara, é impressionante isso aqui. Natanael era um verdadeiro israelita. Segundo, israelita, um verdadeiro israelita. Agora vem a pergunta, de onde é que? Porque tem muita gente dizendo aí, falando mal do povo judeu. É lógico que existem pessoas más, malignas em todas, não é só em Israel, meu irmão, em todos os lugares. Brasil, na esquina da tua casa aí, da tua quadra, do teu quarteirão, existe um cara talvez pior. Olha só, o Messias, o que os marcionitas falam disso aqui? Não tem nem o que falar. Vai ter que dizer que é acréscimo, né? Tem que mentir. Tem que cumprir o papel de serem filho do diabo mesmo. Tem que mentir. O Messias falou para Natanael que ele é um verdadeiro israelita. E não há dolo. Ou seja, não há dolo. É salvo. Verdadeiro israelita. Então como é que o judeu é do diabo? Porque tem gente dizendo aí que os judeus são demônios. É? Não, cara, não é assim. Não é assim. As pessoas gostam de isolar, né, uma passagem lá em João 8, que o Messias fala que vós sois do diabo. Peraí, cara, vós quem? Todos? Ou só alguns que estavam ali evidenciando que eram hipócritas? Então, cara, é de uma burrice de certas pessoas que chega a dar nojo, cara. Chega a dar... É asco. 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 Eis um verdadeiro israelita. Então esse judeu que era salvo. Então como que o judeu não é salvo? Como que o judeu é filho do diabo? Não é assim não, tá? 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O Messias tinha um autoconhecimento, tá? E ele sabe muitas das coisas e por isso que Natanael ficou espantado. De onde me conheces? O Messias já conhecia Natanael. 49. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Natanael reconheceu na hora, no mesmo instante. Veja a diferença. Ao contrário, quando os fariseus chegaram lá, depois que nós vamos ver, questionando o Messias para experimentá-lo, para fazer ele cair alguma falha, para condenar ele, para matar ele, os fariseus queriam, né? Muitos ali eram hipócritas, filho do diabo mesmo. Chegaram de outra forma. Não, tu está blasfemando. A ti mesmo te fazes Deus. Olha a diferença do eleito para o filho do diabo. Entenda. Natanael creu porque ele é eleito. Os fariseus que mandaram crucificar ele não creram porque não eram eleitos. Era o filho do diabo. É por isso. Não é que eles exercem o seu livre-arbítrio. Eu vou escolher aqui agora aceitar ou não. Não, nada a ver com isso. A ovelha ouve a voz. O bode não. A ovelha ouve porque é ovelha. O bode não ouve porque é bode. É simples. Simples assim. Nós vamos ver isso em João 10. Quando ele fala, as ovelhas ouvem minha voz. A voz do pastor. Eu sou o único pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas. Não por todos. Não pelos bodes. Só pelas ovelhas. Então, veja a diferença do tratamento na hora, meu irmão. Natanael, tu és filho de Deus. Tu és o rei de Israel. E aqui está falando do povo de Israel. Dos eleitos de Israel. (50) Ao que Jesus lhe respondeu. Por que
te disse que te vi debaixo da figueira, crês? O Messias fez uma pergunta aqui bem objetiva, né? Só por causa disso, você já creu? Pois maiores coisas do que estas verás. Meu irmão, olha o que o Messias está dizendo. Uma simples coisa que o Messias falou, eu já te vi antes, debaixo da figueira. Para um eleito, basta. Os fariseus, depois eles vão lá perguntar, nós vamos ver em vídeos adiante, ficavam perguntando um monte de coisa, insistindo, e o Messias lá em João 8, eu já disse, e vocês não creem. O que mais vocês querem que eu fale? E não adianta. Os fariseus queriam crucificar ele. Para o eleito, não. Só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Parabéns. Pois maiores coisas do que as verás. Está falando aqui da glorificação, irmão. Está falando aqui já da glória, da regeneração, da salvação permanente, né? Glorificação de Natanael. Eternidade, Nova Jerusalém. Coisas maiores. Essas são as bênçãos para os eleitos, para aquele que crê. Tá? 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Isso aqui só o salvo vai ver, só o eleito vai ver. Essa expressão aqui, em verdade vos digo, não é erro não, tá, pessoal? De impressão, de escrita. É porque é uma expressão hebraica para dizer com certeza, certamente, tá? Eles repetiam então a palavra, em verdade vos digo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. O céu aberto, meu irmão. O domo aberto. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que coisa interessante essa passagem, Gênesis 28, 12. Existe, pessoal, tá? Essa ligação. Claro que não é uma escada literal, é uma passagem. Esse foi o capítulo 1 inteiro de João. E o próximo capítulo, João 2. Nós vamos então entender no próximo vídeo. Deixa o like, deixa o joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Links importantes, primeiro comentário fixado no topo, minhas playlists e Telegram. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.